Bom dia, galera do 7º ano da Escola Dinâmica. Sou o professor Júlio César de Geografia e iremos dar continuidade à nossa aula da semana passada do capítulo 10, agora sim falando sobre os principais climas dispersos no Brasil. Olha, gente, a gente sabe que o Brasil é um país que tem uma grande extensão territorial no sentido norte-sul, o que vai acarretar o surgimento de uma grande variedade climática, porém temos o nosso clima predominantemente no Brasil, o clima tropical. Já dizia Jorge Benjor, moro num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza. Então, eu tenho o clima no Brasil predominantemente tropical. Não é? Por quê? Porque boa parte do Brasil está localizado entre o Trópico de Capricórnio e o Trópico de Câncer. Não é? Só apenas a porção sul do Brasil que está localizado abaixo do Trópico de Capricórnio. Porém, esta área não apresenta o clima tropical e vai apresentar o clima subtropical. Vamos analisar cada um deste tipo climático existente no Brasil. Além de termos também um clima equatorial. O clima equatorial brasileiro é aquele que fica próximo à linha do Equador. Corresponde aos estados do Acre, Amazônia, Pará, Roraima, Rondônia e Amapá. E o norte do estado de Tocantins também entram um pouco neste tipo de clima. Então, quais são as características do clima equatorial? O clima equatorial apresenta temperaturas quente e superúmida. Por que quente e superúmida? Como está próximo à linha do Equador, os raios solares incidem diretamente nesta região. Logo, vai ter uma grande incidência de luz solar. Essa região chamada de região tórrida, logo vai ser quente. E superúmida por quê? Ora, gente, a região norte do Brasil eu tenho uma grande quantidade de vegetação, que é a floresta amazônica, e eu vou ter também uma grande quantidade de águas doces por conta do maior rio em extensão e volume de água do mundo, que é o rio Amazonas. Automaticamente eu vou ter uma evapotranspiração tanto da água dos rios quanto da vegetação, promovendo assim uma grande concentração de precipitação, tendo uma média de 2.000 milímetros anuais, podendo chegar até 2.500 milímetros de chuva durante o ano na região norte. Por isso o clima quente e superúmido. Não é? Então eu tenho temperaturas elevadas associadas a essa evapotranspiração, consequentemente eu vou ter o clima quente e superúmido, com a maior concentração de chuva durante o verão. Professor, mais chuvas durante o verão? Por quê? Porque justamente se eu tenho uma temperatura elevando-se durante o verão, automaticamente eu vou ter maior evapotranspiração. Então eu vou ter uma quantidade de chuva maior durante o verão. E essa chuva vai atingir até a porção centro-oeste do Brasil durante o verão, promovendo chuvas durante o verão. Isso aí no clima tropical seco, né? Que a gente vai falar daqui a pouco dele, quando a gente vai falar do clima tropical do Brasil Central. Já que eu comecei a falar do clima tropical, vamos então falar deste clima tropical. O clima tropical é predominantemente no Brasil inteiro, como eu falei para vocês. Com exceção da região sul do país, que está no clima subtropical. Pode ser dividido de acordo com o regime de chuvas ocorrentes em cada região do Brasil. Eu tenho o tropical típico ou tropical do Brasil Central, na realidade. Eu tenho o tropical litorâneo úmido, eu tenho o tropical de altitude e tenho o tropical semiárido, ainda além do clima subtropical, que eu vou falar já dele. Vamos falar de cada um desse tipo de clima aí.
Primeiramente, vamos falar do clima tropical típico do Brasil Central. Não é? Esse clima tropical típico do Brasil Central, como eu já falei para vocês, é um clima que é quente e seco, porém com as chuvas concentradas durante o verão. Porque as chuvas nessa região ocorrem graças à MEC, Massa Equatorial Continental, que são oriundas da região norte, trazendo umidade para a região centro-oeste durante o período de verão. Já que no verão se eleva mais a temperatura durante este período, consequentemente eu tenho uma grande evapotranspiração que vão formar nuvens gigantescas, muito grandes, que vão atingir até a região centro-oeste. Consequentemente eu vou ter um clima tropical típico do Brasil Central, com chuvas concentradas durante o verão. Quando vem o inverno, eu vou ter menor precipitação de chuva, porque essa região, como está distante do oceano, a temperatura vai cair consideravelmente e aí não vai ter aquelas nuvens que vêm da região norte, provocando chuvas naquela região do Brasil Central. Logo, eu vou ter um inverno seco. A umidade relativa do ar na região central do Brasil ela é muito baixa. As pessoas que viajam, por exemplo, para Brasília, quem não é acostumado, o nariz começa a sangrar. Algumas pessoas. Porque o ressecamento da parede dos nariz acaba provocando o rompimento de vasos por conta da secura do ar nesta região. Consequentemente, eu vou ter uma condição, não é, de sangramento do nariz nas regiões por conta do ar que é extremamente seco nessa região. O outro tipo de clima tropical que eu vou ter no Brasil é o clima tropical litorâneo úmido. É justamente o clima que a gente tem aqui no litoral nordestino. Abrange o litoral do Nordeste, né? São Paulo, Rio Grande do Norte, né? Em virtudes de chuvas provocadas pelas massas de ar vindas do oceano. Contudo, durante o período de inverno, quando a massa polar atlântica avança pelo litoral, é encontrado ventos úmidos vindos do mar, acontecem pesados temporais, como está ocorrendo neste período de ano que a gente está vivenciando agora. Essa chuva ela pode variar entre 1.200 e 2.000 milímetros anuais, com temperaturas variando entre 24 graus e 20 graus no Nordeste. Já a região Sudeste a temperatura cai um pouco mais. Porém, essas chuvas são concentradas demais no inverno, diferente da que ocorre no Brasil Central. Então, eu tenho aí chuvas concentradas no inverno cerca de 3 meses e 9 meses do ano com uma quantidade de sol muito grande, porém, podendo haver algumas pancadas de chuvas isoladas em algumas regiões de clima tropical. É normal acontecer mesmo no período de verão nas regiões de litorâneos. Já o tropical de altitude predomina as áreas de planaltos nas serras do Sudeste brasileiro, abrange o sul de Minas Gerais, Espírito Santo, parte do estado do Rio de Janeiro, São Paulo, onde há altitudes acima de 1.000 metros, como a da Serra da Mantiqueira, a Serra do Espinhaço, Serra da Canastra, Serra do Mar. Essas áreas durante o inverno, as frentes frias originam da massa polar atlântica e a temperatura cai consideravelmente, porque aí você vai ter influência da massa de ar, MPA, que já é fria, você vai ter influência da altitude, que é altamente fria também, e aí, consequentemente, as temperaturas vão ser um tanto quanto reduzidas durante o período de inverno, provocando, inclusive, geadas
em determinadas épocas do ano, por conta da influência da massa de ar fria vindo das regiões polares. Mesmo durante o verão, as temperaturas raramente ultrapassam 30 graus, não é? E as médias de chuva, ou seja, o índice pluviométrico da região, não supera as casas de 1.500 milímetros anuais. É muito pouca chuva nessa região de altitude, caindo mais nas áreas de barlavento, que são as áreas da montanha que está virada para o oceano, que recebe uma grande quantidade de nuvens, né? E aí são áreas de estacionabilidade de nuvens, mas que não ultrapassam 1.500 milímetros anuais durante o ano. Deixa eu falar agora do clima tropical semiárido. Gente, esse clima tropical semiárido é típico do sertão nordestino. Quando eu falo do sertão nordestino, eu estou me referindo a quase todos os estados do sertão nordestino, com exceção do Maranhão, que é o único estado que não abrange o sertão nordestino, esse clima semiárido. Aí eu vou ter aí o quê? Eu vou ter o sertão do Piauí, o sertão do Ceará, o sertão da Paraíba, o sertão de Pernambuco, do Rio Grande do Norte, de Alagoas, Sergipe e da Bahia. Né? Esse clima não tem precipitação superior a 750 milímetros anuais, tem uma estiagem muito prolongada, é uma irregularidade de chuva muito brutal, pode cair algumas chuvas isoladas durante o ano, porém a grande parte do ano ela é composta por uma estiagem prolongada. As temperaturas geralmente acima de 30 graus, provocando assim uma temperatura bem elevada durante o ano. Porém, à noite, essa temperatura cai consideravelmente, com exceção por conta da ausência da maritimidade. À noite a temperatura cai para 10, 12 graus, dependendo da região, da localidade. Em Triunfo, por exemplo, aqui em Pernambuco, essa temperatura pode atingir 8, 7 graus por conta da altitude. E aí, consequentemente, eu tenho esse processo de amplitude térmica intensa na região do sertão. A amplitude térmica é a diferença entre a maior e a menor temperatura diária, que ocorre geralmente no sertão nordestino. E agora vamos falar do clima que não corresponde à área predominante do Brasil, que é o clima subtropical. Esse clima subtropical abrange a área do sul do Mato Grosso do Sul, sul de São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, são as áreas ocupadas pelo clima subtropical. O clima subtropical, gente, apresenta as 4 estações do ano bem definidas: outono, verão, inverno e primavera. É a única área do Brasil que pode apresentar fenômenos meteorológicos de grande magnitude, como furacões. As temperaturas são muito reduzidas, podendo chegar a 0 graus, amplitudes térmicas também elevadas, tanto pode fazer temperaturas quentes como temperaturas muito frias. O índice pluviométrico não supera 1.200 milímetros anuais. Nas áreas de serras, as temperaturas podem até nevar durante o ano. É típico das regiões de clima subtropical. Ok? Então são esses os principais climas que nós temos dispersos no território brasileiro. Vamos falar agora sobre as alterações atmosféricas brasileiras ocasionadas pela ação antrópica, ou seja, os impactos ambientais climáticos que foram ocasionados basicamente pelo processo de desenvolvimento do capitalismo no Brasil e no mundo. Já aprendemos que o clima é um conjunto de condições atmosféricas que se caracterizam em uma determinada região. O clima, ao contrário do tempo, que é estado momentâneo atmosférico de um lugar, não apresenta modificação tão rápida nas condições. São duradouras, uma vez que apresentam qualquer alteração em suas características, serão necessários no mínimo 30 anos. Por isso que o clima ele é uma condição permanente da atmosfera e não temporária. Contudo, as características gerais dos nossos climas não sofreram alterações tão profundas
em algumas áreas, principalmente nas urbanas, né? Se apresentar gravemente agredida, já que começa a perder algumas alterações climatológicas locais. Em alguns dos principais metrópoles brasileiros, ocorre um fenômeno chamado ilha de calor. O que é a ilha de calor, gente? A ilha de calor está relacionado a vários fatores, e os principais é a questão da verticalização, o surgimento de asfalto e de petróleo. Verticalização das cidades, ou seja, as cidades crescendo em forma de prédio. O surgimento de asfalto e de concreto faz com que o ar que circula na região, eles não consigam circular de forma correta e, consequentemente, ficam presos, associados à temperatura dos raios solares que incidem na região, provocam assim a formação das ilhas de calor. E aí acaba surgindo com isso problemas de ordem respiratória na população, não é? E muitas crianças acabam nascendo já com problemas respiratórios por conta da grande quantidade de poluentes que são jogados no ambiente e aí formando essa ilha de calor. Além disso, tem também a presença das chuvas ácidas, não é? Que se dá por conta da liberação de gases tóxicos na atmosfera, como o dióxido de carbono, dióxido de chumbo e de enxofre, e essa chuva ácida acaba, por sua vez, ocasionando a degradação de monumentos históricos, não é? Além de a degradação também da vegetação, queima de vegetação, problemas na pele das pessoas. Isso aí é normal nas áreas onde eu tenho uma grande concentração industrial. A chuva ácida geralmente ocorre nessas regiões onde eu tenho muita concentração industrial. E aí, essa chuva ácida pode ocorrer alguns problemas na estrutura das cidades, né? Então, gente, com isso a gente termina essa parte do capítulo e aí vocês vão fazer nas suas casas o exercício que vão da página 282 até a página da 282 até a página 290. É muita coisa? É, professor. Só que a grande parte dessas 14 questões é de marcar X. Ou seja, você não vai precisar escrever muito. Porém, vocês têm que responder com responsabilidade lendo as questões e saber quais são realmente as questões que estão corretas, não é? Então, se a gente falou dos climas do Brasil, agora no capítulo 11 vamos falar das vegetações, porque a vegetação é considerado o espelho do clima. Então, toda vez que se fala em clima, tem que se falar também de vegetação. A vegetação é o capítulo 11 do nosso livro. Clima é o capítulo 10. Assim como eu tenho uma grande variedade climática, eu vou ter também uma grande variedade vegetacional, dos quais as principais formações vegetacionais que eu tenho é a vegetação amazônica, cerrado, pampa, caatinga, pantanal e Mata Atlântica, além, né, dos formações de transição, né, formações vegetacionais de transição, como é o caso do manguezal e das matas de cocais e o Pantanal também, que a gente vai falar cada uma dessa formação. Pessoal, deixa eu falar primeiramente do manguezal, que é uma vegetação fluvio-marinha. O que é a vegetação fluvio-marinha? É uma vegetação que é encontrada entre o rio e o mar. Se ela está encontrada entre o rio e o mar, existe um alto teor de salinidade no solo. Consequentemente, a vegetação que é adaptada a um alto teor de salinidade é denominada como vegetação halófita. Então, vegetação halófita é aquela adaptada a um alto teor de salinidade do solo. Então, a vegetação do mangue é uma vegetação adaptada a esse tipo de solo com alto teor de salinidade. Existindo o mangue branco, o vermelho e o mangue negro, não é? Existem 3 tipos de mangue. Apresenta-se raízes aéreas, por quê?
Porque a região do mangue, o mangue, ela apresenta um solo com uma ausência de oxigênio muito grande. Então, se eu tenho uma ausência de oxigênio, a vegetação, para respirar, ela precisa sair do solo, então apresenta raízes aéreas. Se tem ausência de oxigênio, automaticamente eu vou ter uma grande presença também de bactérias no solo do mangue, porque a bactéria é um ser anaeróbio, ou seja, não necessita de oxigênio para respirar. E aí, consequentemente, eu tenho uma vegetação anaeróbia, que é a vegetação típica do mangue, ok? Uma outra vegetação que eu tenho de transição é a mata de cocais. A mata de cocais, gente, ela está localizada no meio norte brasileiro. Eu acho que não tem no livro de vocês, mas eu vou falar dela mesmo assim. A mata de cocais é uma vegetação localizada no meio norte. O meio norte está entre o Piauí e o Maranhão. Essa vegetação ela é típica dessa região e é muito boa, favorece muito a economia da região, porque ela produz o coco do babaçu, a cera de carnaúba, óleos de buriti, né? O que vai fazer com que haja uma grande produção de ceras, óleos e cosméticos, favorecendo assim o crescimento da economia da região. Então, babaçu, oiticica, buriti são típicas da vegetação da mata de cocais, localizadas no meio norte brasileiro, entre os estados do Piauí e do Maranhão. Ok? Vamos falar da Mata Atlântica. Gente, a Mata Atlântica é uma vegetação muito especial para nós, que infelizmente foi fortemente impactada pela ação antrópica, ou seja, a ação do homem, porque ela está muito exposta ao meio urbano. Localizada no litoral brasileiro, desde o Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul, essa vegetação, ela hoje tem em torno de 7 a 8% da cobertura vegetal nativa, né? Que dos 100% que existia nos anos de 1500, hoje, 2020, tem em torno de 7 a 8% de cobertura vegetal nativa. Há quem diga que há menos, né? Mas a formação do vegetal recobriu de forma nosso território ocupava a região de clima tropical úmido, que compreende uma faixa litorânea de aproximadamente 170 quilômetros de extensão, né? Então ocorria uma área extremamente alta, não é? Com árvores cuja altura podia chegar de 20 a 30 metros, como o pau-d'arco, jacarandá, pau-brasil, o visgueiro, a sucupira, a peroba e a maçaranduba. São vegetações típicas de Mata Atlântica, porém tem uma vegetação bioindicadora da Mata Atlântica, que é a imbaúba. A imbaúba é uma vegetação típica da Mata Atlântica, bioindicador de lá. O que é um bioindicador? O bioindicador é uma vegetação que, quando a gente vê, a gente sabe que ali foi ou vai ser uma área de Mata Atlântica, porque ela só nasce em área de Mata Atlântica. A imbaúba só nasce em área de Mata Atlântica. Jamais você vai ver um pé de imbaúba na caatinga nordestina, não é? Não vai ter, porque ela é típica de área de Mata Atlântica, só vai existir lá, porque ela é bioindicadora da Mata Atlântica. Então, você estiver viajando e não souber o tipo de vegetação, e você vê uma imbaúba, você sabe que ali é uma área de Mata Atlântica, ok? Principais impactos ambientais da Mata Atlântica. Por ser uma vegetação urbana, ela sofreu muito com o crescimento das cidades e aí, consequentemente, sofreu um forte impacto ambiental, né? Substituído pela monocultura da cana-de-açúcar e do café e também, recentemente, pela soja, né? O solo extremamente fértil, o clima de temperaturas elevadas, com isso de chuva agradável, que promove o desenvolvimento agrícola. E aí tudo isso contribuiu para o grande impacto ambiental da Mata Atlântica, que foi reduzida a cerca de 5 a 7% da cobertura vegetal nativa. Há quem diga que é menos do que isso, né? Recobre os estados do Pernambuco, Bahia, Rio de Janeiro, né? É uma área muito extensa, vai do Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul, digamos assim. Ok?
Deixa eu falar agora da caatinga nordestina. A palavra caatinga é uma palavra em tupi-guarani que quer dizer mata branca. Mata é ca, branca quer dizer tinga. Né? Então, essa palavra ela é mata branca porque os índios, ao adentrar no sertão nordestino no período colonial, deparavam-se com uma vegetação monótona, com a cor cinza esbranquiçada, que começavam a chamar essa vegetação de caatinga, quer dizer mata branca. Ela é dividida em duas formações, né? Uma vegetação xerófila e uma caducifólia. A vegetação xerófila, meus queridos, é constituída por cactáceas como mandacaru, xique-xique, facheiro, coroa de frade, jurema, quipá, faveleiro, peão bravo, umburama e juazeiro. São todas típicas da vegetação xerófila, não é? Da família das cactáceas. Também existe uma vegetação caducifólia inserida na caatinga, não é? Que são vegetações que perdem a folhagem durante o período de estiagem prolongada, chamado caducifólia caduca ou decídua. Quais são as características da vegetação caducifólia caduca ou decídua? Da caatinga em si: árvore com caixa grossa, troncos e galhos retorcidos, folhas raquíticas, não é? Presença de espinhos. Tudo isso fazem parte da vegetação da caatinga. Ela deixa a folhagem cair no período de estiagem prolongada para evitar a evapotranspiração e acumular água durante o período de estiagem prolongada. Quando vem as chuvas, ela fica com aquele verde exuberante, não é? Que dá um frescor agradável e também um odor também muito bom, porque as plantas da caatinga nordestina elas são extremamente cheirosas, não é? A caatinga também sofreu um forte impacto ambiental durante muito tempo, por conta justamente da questão da utilização da vegetação para a produção do carvão vegetal. Então, a criação de gado também impactou muito aquela região da caatinga, não é? Que é o gado extensivo, e o vaqueiro adentrava na caatinga com o seu gibão e seu cavalo e ia buscar o gado que fugia do rebanho, né? E penetravam cortando aquela caatinga com facões, causando impacto ambiental. O grande impacto ambiental causado na caatinga foi justamente a utilização, a retirada das árvores, né, da madeira, para a fabricação de carvão vegetal. E isso acabou acarretando um forte impacto naquela região de caatinga, localizada no sertão nordestino, adaptada ao clima semiárido. Deixa eu falar agora da mata de araucária, que está adaptada ao clima subtropical do Brasil. A mata de araucária, conhecida também como mata de pinhais, que é composta por pinheiros, predominante no estado do Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, além do sul de São Paulo e de Mato Grosso do Sul. Essa mata de pinhais, ou mata de araucária, ela é formada por pinheiro do Paraná, apresentam folhas aciculifoliadas em forma de agulhas que eles se adaptam ao período frio no outono e no inverno, para evitar o atrito com o ar frio nesse período. E aí, consequentemente, eu tenho esse típico vegetação típica dessa região com folhas aciculifoliadas. Foi fortemente impactada, não é, pela ação antrópica, porque essa vegetação ela é de grande porte e a sua madeira tem um grande potencial para a produção de celulose e papel. E aí, hoje, apenas 2% da vegetação nativa de mata de araucária existe na porção sul do Brasil. Cerca de 98% foi retirado, né, por conta desse forte potencial de produção de celulose e papel. Vamos falar agora do cerrado brasileiro, também conhecido como savana brasileira. Muita gente confunde o cerrado com a caatinga nordestina. Por quê, professor?
porque eles têm características muito parecidas. A única coisa que vai diferenciar o cerrado da caatinga é que no cerrado eu vou ter a presença de gramíneas ou gramas, que não aparece na caatinga. Na caatinga eu não tenho a presença de gramíneas. Então eu tenho árvores com casca grossa, troncos e galhos retorcidos, presença de espinhos, folhas raquíticas e a presença de gramíneas ocorrendo no cerrado brasileiro. O que vai diferenciar o cerrado da caatinga é justamente as gramíneas, ok? Foi também fortemente impactado pela ação antrópica justamente por conta da agricultura para o cultivo de soja e trigo na região, a retirada da madeira para a produção de carvão vegetal. Tudo isso acabou contribuindo para boa parte da vegetação ser retirada, cerca de 65% da cobertura do cerrado nativa foi retirada, restando apenas o quê? 35% da cobertura original. Os rios também sofreram forte assoreamento, porque foi retirada a vegetação de mata ciliar existente nessa região, e aí, consequentemente, sofreu esse impacto muito forte, né, com a retirada dessa vegetação nativa do Cerrado brasileiro. Falar do Pantanal. Pantanal, gente, é uma vegetação de transição entre a floresta amazônica e o Cerrado. É um bioma também conhecido como Complexo do Pantanal. Ocupa planícies de inundação do Rio Paraguai e seus afluentes, uma área de 140 mil km², entre os estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, porém estendeu-se por terras paraguaias e bolivianas, recebendo o nome de Chaco. Né? Por estar em uma área de baixa altitude, entre 100 e 200 metros, que apresentam chuvas concentradas no verão, sendo cortada pelo Rio Paraguai e seus afluentes, podendo destacar 3 áreas diferentes, sempre alagadas, onde destacam-se as gramíneas, as alagadas predominantes, onde se destacam as palmeiras e as mais elevadas que não sofrem inundações, e as mais densas, que destacam-se o quebradiço, o ipê e o angico. Então, assim como a floresta amazônica, ele também divide-se em 3 degraus: mata de igapó, mata e terra firme. Não é? A mata de igapó, sempre dentro d'água. A mata de várzea, ela está nas margens dos rios e sofre inundações periódicas. E a mata de terra firme, ela nunca é inundada, assim como a vegetação da Amazônia. Recebeu uma grande degradação também econômica, justamente por conta do desenvolvimento da agricultura, o cultivo de soja e trigo na região, além da construção da usina de Tucuruí, que houve necessidade de inundar uma vasta área territorial e, consequentemente, matou vários animais típicos da região, né? E aí, consequentemente, causou esse impacto ambiental. Né? A atividade predatória também é muito grande na região, principalmente a caça do jacaré de papo amarelo, que as pessoas caçam predatoriamente naquela região. Falar agora da vegetação de campos ou pampas, né, localizado no sul do Brasil, vegetação típica das regiões de média latitude, composta basicamente por gramíneas, né, ou capins, como queira. Aparece no Brasil na região do Rio Grande do Sul. Recebe também o nome de campos limpos, estepes úmidas, campos de campanha gaúchas ou simplesmente pampas. Né? Nessas áreas existem pouquíssimas árvores que aparecem isoladamente em apenas vastos tapetes verdes e gramíneas dispersas na paisagem. Isso é típico de regiões de clima de média latitude, ou seja, clima temperado, que apresenta as 4 estações do ano bem definidas. Né? A depredação das regiões foi justamente por conta
do desenvolvimento agrícola e a criação do gado bovino. Formaram extensas áreas, porém sem devido respeito, suas capacidades de recomposição acarretam a diminuição de aproximadamente 98% da vegetação original, ou seja, só resta apenas 2% da cobertura vegetal dos campos sulinos, digamos assim, por conta justamente da agropecuária na região. As matas cocais, já falei para vocês, que eu pensei que não tinha aqui no livro e apareceu aqui na página 302. Ok? Regionalização territorial brasileira de domínios naturais. Os domínios morfoclimáticos tiveram diversas classificações de domínios morfoclimáticos, mas um geógrafo chamado Aziz Abissaber dividiu os domínios morfoclimáticos da seguinte forma: domínio amazônico, domínio de cerrado, caatinga, mares de morro, domínio de araucária, domínio de pradarias e faixa de transição. Domínio amazônico é aquela área que a gente já falou, que pega toda a região da floresta amazônica. O cerrado, na porção central do Brasil, onde eu tenho um clima tropical seco, ou tropical do Brasil, tipo do Brasil Central. O domínio da caatinga abrange o sertão nordestino, com exceção do estado do Maranhão, que não abrange o sertão nordestino nessa área. Os mares de morro é onde eu tenho a Mata Atlântica, na faixa litorânea do Brasil. A Mata Araucária, no sul do Brasil, correspondendo aos estados do Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. E as zonas de transição, aí onde eu tenho as matas de cocais, no meio norte brasileiro, entre o Piauí e o Maranhão. Eu tenho também o Pantanal Mato-Grossense, que está entre a floresta amazônica e o Cerrado brasileiro, e também as regiões de mangue, vegetação fluvio-marinha entre o rio e o mar. Essa foi a classificação de Aziz Abissaber, onde eu tenho aqui uma variedade imensa no que se diz respeito à formação do Brasil. Então, cada uma formação dessa tem características dele. Então, eu vou responder algumas questões aqui com vocês agora, para ajudar, e aí a gente dá continuação. Vê só. Primeira questão da página 302. O manguezal é um dos principais ecossistemas brasileiros, também um dos mais devastados pela urbanização desordenada. Apresente duas justificativas que confirmem a importância dos manguezais. Olha, o manguezal é importante porque ele funciona como berçário de inúmeras espécies de peixes e crustáceos. Suas raízes protegem as zonas costeiras contra o processo do oceânico, ou seja, contra o processo de assoreamento. Então, por isso que é muito importante a perpetuação dos manguezais, que na realidade são berçários marinhos, ou estuários marinhos e fluviais, que utilizam-se como verdadeiras maternidades para algumas espécies depositarem seus ovos. Segunda questão, observe a imagem abaixo e descreva as principais características da formação vegetal apresentada. Nessa formação vegetal eu tenho uma árvore da araucária. Então vocês colocariam aí com resposta: vegetação típica do clima subtropical, arbórea, podendo chegar até 30 metros de altura, diversidade de espécie vegetal e pequena, pequena, a diversidade especial de vegetal é pequena e apresenta grande homogeneidade, ou seja, apresenta apenas a madeira araucária. Além disso, ela foi fortemente impactada pela ação antrópica por conta do seu potencial de produção de madeira, e celulose e papel. Formação de folhas acicolo-foliadas,
típicas de média latitude. Na terceira questão, identifique nominalmente as formações vegetais brasileiras indicadas no mapa abaixo, respectivamente a letra A e B. A representa aí o quê? Cerrado. Beleza. Mas a B, a caatinga? Claro que não, né? Caatinga ali é onde tem aquela partezinha quase laranja. Letra B, pantaneiro, de forma alguma. O pantaneiro é onde tem a parte verde escuro, né? E pampas é onde eu tenho a parte roxa ali, né? Letra C, amazônico, claro que não. Amazônico é aquela cor de burro quando foge, não é? E manguezal também não aparece aí nessa área. Então, cerrado, beleza. Mas araucária não é, porque araucária é onde está roxo ali. Então a resposta ali seria a letra E, cerrado e mata atlântica. Muito fácil essa questão aí, não tem como você errar nessa questão aí. A quarta questão, a figura abaixo apresenta a distribuição geográfica dos biomas no território brasileiro, segundo o IBGE, em 2006. Aí tem aí, para você colocar a sequência correta aí, de 3 números apenas. Então, 1 é Amazônia, 2 Caatinga, 3 é o Cerrado, 4 Pantanal, 5 Pantanal, 4 Mata Atlântica, ou Mar de Morro, e 6 os Pampas. Né? Então, tem aí, ó, a resposta seria aí, letra E, 2 Caatinga, 6 Pampas e 5 Pantanal. Responderia aí a letra E. A quinta questão e última. Utilizando os conhecimentos produzidos nesse cenário, explique que domínio morfoclimático, o que é domínio morfoclimático. Você botaria aí, ó, domínio morfoclimático é o resultado da combinação de clima, relevo, solo, vegetação, que interage formando uma paisagem. Não é? Então é o bioma, o domínio morfoclimático é o bioma, né, de uma determinada região, a interação da combinação de relevo, clima, solo e vegetação. Tudo isso aí é domínio morfoclimático que foi desenvolvido por Aziz Absaber, um grande geógrafo da história do Brasil. Né? Não tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, mas vi muito por televisão, principalmente na década de 80. Então, gente, eu vou dar uma paradinha por aqui. Né? Amanhã a gente vai continuar esse assunto, né? A partir da página 310. Né? Lembrando que eu passei aquele exercício só naquela página para vocês, né? Que foi da página 309, 308, 309, que vocês vão fazer em casa, ok? Aí amanhã a gente retoma, porque eu não quero continuar agora, porque vai ser um assunto muito extenso, aí vai parar pela metade. Aí não vale a pena. Então, eu espero que vocês tenham entendido da melhor forma possível. Né? Vamos em breve nos reencontrar. E quando nós nos reencontrarmos, vamos fazer a correção de todos os exercícios que eu passei para vocês, desde o primeiro dia de aula virtual até o último dia. A gente vai fazer essa correção. Vamos fazer debates sobre essas questões que vão ser discutidas, não é? Para que vocês entendam de forma excelente e que não restam nenhuma dúvida quando a gente voltar para a sala de aula. Ok? Então, eu espero que vocês se empenhem o máximo, né? Que Deus abençoe vocês, que dê uma melhor recuperação possível, né? Nessa situação que a gente estamos vivendo, e que tudo volte ao normal, né? Então, um beijo para vocês e até a próxima.